É hoje, hein? Hoje tem o velho. Hoje tem Bahia e Ceará na Fonte Nova. O Ceará que tá na quinta posição. Pode até ganhar a posição se vencer, mas pode perder também, a depender do resultado. Vou já mostrar a tabela para vocês. Jogo importante, jogo que é um clássico nordestino, historicamente sempre muito equilibrado nos confrontos. Mas chance para o Ceará tentar arrancar um empatezinho lá, ou quem sabe surpreender com a vitória. O Ceará tem feito jogos competitivos contra os times da Série A e o Bahia vem numa situação meio complicada, cara. Uma situação de pressão da torcida. Vou trazer aqui o vídeo de um torcedor do Bahia, o produtor de conteúdo, que é o Bara Bahia, pouco preocupado sobre a estratégia que o Ceará pode usar, tá trazendo alguns alertas para a torcida do Bahia, que essa questão da pressão pode atrapalhar, enfim. Vamos falar um pouquinho sobre as escalações, as prováveis escalações, enfim, cara, tudo que envolve essa partida de hoje, 8 horas da noite, vai ter transmissão aqui no BPR junto com o canal Gomes Farias Oficial, tá? A gente conta com a presença de vocês em mais uma jornada esportiva, né? Como se fala por aí, estaremos juntos aí com o canal Gomes Farias Oficial. Então chegou por aqui, deixa o like, compartilha, manda pra geral quem puder, seja membro BPR, o membro tem a mensagem em destaque por aqui e entra lá no nosso grupo exclusivo do Zap. Chega junto e vamos pro vídeo. Galera, a tabela tá bonita, né? A tabela da Série A tá coisa linda pra gente por enquanto. Obviamente, o Ceará só jogou 4 vezes, estamos chegando ao final da quinta rodada, mas estamos ali, ó, na quinta posição, 2 vitórias, um empate e uma derrota. Quem tem 3 vitórias tá no G4, tá? Então, em resumo, é isso. Se o Ceará conseguir vencer, né, chegar na terceira vitória hoje, vencer o Bahia, entra no G4. Tá? Vai entrar no G4 se vencer por qualquer resultado, porque tem 2 gols de saldo e uma vitória iguala o número de vitórias aqui, né, com Bragantino e Fluminense, e no saldo passaria os dois. O Ceará chegaria na terceira posição, caso surpreenda o Bahia e vença hoje. Um empatezinho, eu assino, inclusive, tá? Eu acho que seria um resultado interessante, um empatezinho fora de casa, contra o bom time do Bahia, que está precisando da sua primeira vitória na Série A, então é um jogo complicado, existe um favoritismo pro lado aí do time baiano, não tem como negar isso, mas o Ceará tem que fazer seu jogo, tem que fazer sua partida competitiva, como tem feito, né? E como fez inclusive contra o Bahia, quando perdeu de 3-2 e pressionou, até quase empata no final do jogo. Se tivesse mais alguns minutinhos, poderia ter empatado aquele jogo pela Copa do Nordeste, né? A situação do Bahia é essa, 19º, 2 nordestinos aí nas 2 últimas posições. O Sport é o lanterna, o Bahia é o vice-lanterna, tem 3 pontos. Foram 3 empates e uma derrota. O time baiano ainda não venceu, tá? Precisa vencer para sair do Z4. Um empate ainda não sai do Z4, né? Mas uma vitória hoje deles acaba tirando o Bahia desse Z4. É claro, é começo de temporada, né? Esse Z4 vai mudar muito. O próprio G4 deve mudar também, né? Ao longo da temporada. Mas é um início que pressiona, sim, o time baiano. E eu vou até trazer aqui, cara, um vídeo do Bara Bahia, que ele tá preocupado aí com essa situação, tá? Ele traz uma fala do Mugni, o Ceará postou na Vozão TV o embarque, né? E o Mugni falou com a Vozão TV. E ele trouxe aqui um trechinho dessa fala do Mugni e faz um alerta ao torcedor do Bahia preocupado aí com essa pressão, né, que a própria torcida pode fazer caso o resultado não venha durante o jogo. Vamos ver o que é que o Bara Bahia falou. Sobre isso, vamos trazer aqui Mugni, gente. Ele revelou, vejam vocês, ele revelou sutilmente a estratégia diante do Bahia. Jogou por aqui, já sabe. E isso vai ser importante pra gente. Vejam aqui o que foi que ele disse, bem interessante, para depois de comentar um pouco mais sobre isso. Tá aí, ó. A gente busca sempre ser um time competitivo e forte, tanto dentro como fora de casa. Então, isso que a gente vai buscar, é competir com eles. É bom que ele já fala isso, né? Tá bem inserido essa questão de competir. O Ceará é um time que compete, o Ceará é um time que realmente joga o jogo, né? E aí o que vai acontecer depois, obviamente, é do jogo. É mérito de quem vence ou de quem perde, ou demérito de quem perde. Mas o Ceará vai para competir sim lá na Fonte Nova. Sentindo o jogo, né? Às vezes você, quando está fora de casa, você percebe também que o adversário está um pouquinho nervoso, a torcida às vezes joga junto, às vezes joga contra. Então, percebi isso para escolher bem os momentos de atacar ou esperar um pouquinho para passar esse momento, às vezes dificuldade, mas nossa postura é ir tentar buscar os 3 pontos. Você viu aí, né? Falando da pressão da torcida deles e o Bara, né, o Rodrigo Barata aí traz a percepção dele em relação a isso. Gente, tá aí, fala o meu objetivo, o cara experiente, passou por aqui, ajudou muita gente e deixou muito claro
E aí depende da gente. Né? Mugni deixou clara a estratégia, tocar a bola, circular o jogo, tentar se valer da pressão da torcida, reverter a situação e aí buscar ganhar o jogo. Então o que é que Mugni quer? A torcida do Bahia contra o próprio time, sendo impaciente e por aí vai. Por que eu tô trazendo isso, gente? Você que é pro jogo hoje, tenha paciência, após 90 minutos, vamos que vamos vencer a equipe do Ceará, a nação tricolor, eu confio muito, é uma nação extraordinária, vai fazer a diferença, então é importante a gente se ligar nisso. Não caiamos na armadilha, que a gente após 90 minutos vai ser muito importante. 1-0 para mim é goleada, a gente precisa vencer, dar uma aliviada, dar uma respirada e começar a retomar aí os caminhos do triunfo. Para completar aqui. Tá aí, ele trazendo um pouco até de um apelo, né? Fazendo um apelo aí à torcida do Bahia para não cair na pilha, para não fazer muita pressão, né? Aquela pressão que às vezes vira contra o time da casa. Você não tá fazendo uma boa partida, você não consegue abrir o placar logo. E para quem tá pressionado já, a torcida às vezes vira contra, acaba vaiando, acaba pressionando, e isso pode mexer, né? Tá vendo aí o Bara trazendo aquele alerta ao próprio torcedor do Bahia preocupado com esse momento de pressão por lá, e o Mugni que trouxe essa fala aí, né? Querendo explorar essa pressão que o time baiano tá passando. O Mugni que jogou por lá, sabe muito bem, né, do grau de exigência lá do torcedor do Bahia, tá? Bom, que seja um jogo realmente inteligente do Ceará, né? É uma oportunidade de ser inteligente, de entender a partida, de entender o jogo, entender suas fragilidades e explorar a fragilidade do adversário, cara. Vou trazer aqui uma provável escalação, enquanto eu passo imagens do embarque do Vozão. Tá aí, até rimei, meu amigo. Embarque do Ceará, que foi nesse domingo, né, para Salvador. E a gente teve algumas novidades. Eu já trouxe na live de ontem, mas vamos repetir aqui. Talvez uma provável escalação do Ceará. O Ceará que deve ir de Fernando Miguel. Bruno Ferreira não viajou, tá? Então deve ser sim Fernando Miguel. Além de Fernando Miguel, Fabiano deve ser o lateral direito. Marlon e William Machado, a dupla de zaga. E Rafael Ramos improvisado na lateral esquerda. Tem a possibilidade do William Machado jogar de lateral esquerdo, tá? Existe essa possibilidade. Espero que não, mas foi assim que o Léo Condé armou o time sem Matheus Bahia lá contra o Juventude. Então eu não duvido que ele coloque, que também possa ter essa possibilidade de colocar o William Machado como lateral esquerdo. Eu espero que ele coloque o Rafael Ramos de lateral esquerdo. Por mais que o Rafael seja lateral direito, mas ele pode jogar naquela posição e você não compromete o nosso William Machado, que é o melhor zagueiro, cara. Não vou tirar o melhor zagueiro para deixar ele improvisado de lateral esquerdo, que aí ele não faz bem nenhuma das posições, né? Acaba não fazendo bem a lateral esquerda e você fica sem um grande zagueiro ali no meio. Então eu não botaria o William Machado de lateral esquerdo improvisado, não. Mas deixa aí sua opinião. Quem você escalaria aí para ser o lateral esquerdo na ausência do Matheus Bahia, que não pode jogar, porque é jogador emprestado do Bahia, assim como o Marcos Vitor, que também não viajou por isso. Tá bom, galera? Fernando Sobral, Dieguinho e Mugni, esse deve ser o meio campo do Vozão. O ataque, Galeano, Pedro Raul e Ailon, ou quem sabe ele surpreenda com o Guilherme, acho difícil, mas acredito que seja esse trio de ataque aí para começar. Galeano, Pedro Raul e Ailon. Lembrando que o Lele viajou, pode ser opção. E também tem ausências, né? O Martínez não viajou, tá, galera? Então é um jogador que está ausente aí da relação do Ceará. O Bahia tem uma provável escalação aqui de Marcos Felipe, Gilberto. Opa, acabou o vídeo. Marcos Felipe, Gilberto, Davi Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba, ou Iago. Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro, Ademir, Eric Pulga e Lúcio Rodrigues. É o time treinado por Rogério Ceni. Tem algumas ausências na zaga, tem aí uma dúvida na lateral esquerda, que é o Luciano Juba ou o Iago. Bom, é um time do Bahia com muitas opções, né? As ausências para eles pesam menos do que as nossas ausências, né? Do que os nossos desfalques. Então, o Bahia tem mais peças de reposição, não vai sofrer tanto, né, com desfalques como o Ceará pode sofrer, principalmente com o desfalque do Matheus Bahia, que vinha muito bem nessa temporada, vem muito bem nessa temporada, mas vai ter que se ausentar, tá bom? O jogo vai ser apitado pelo Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul, que ele não atrapalhe, né, cara? Assistentes Michael Stanislau e Thiago Augusto Capes, também do Rio Grande do Sul. O VAR também gaúcho, Daniel Nobre Bins, que eles não atrapalhem o jogo. A transmissão vai ser do Premier Sport TV e aqui do canal Bora pro Racha Vozão, sem imagens, obviamente, mas estaremos ao vivo durante a partida. 1 hora antes, a gente já entra ao vivo para bater um papo com vocês, para falar tudo que envolve essa partida da 5ª rodada do Brasileirão,
que seja um grande jogo do Ceará. Beleza? Vou ficando por aqui. Daqui para mais tarde tem mais conteúdo. Ativa o sininho de notificação. Segue a gente lá nas redes sociais, @BPRVozão, Instagram e TikTok. A gente conta com vocês nesse engajamento. E até mais tarde, cara. Qualquer momento a gente retorna. É isso. Deixa o like, hein? Bora, Vozão. Bora pro racha.